Então você é uma pessoa dinâmica, extrovertida, estava esperando o tempo todo seu filho crescer um pouquinho para vocês saírem, ir ao parque, diversos locais, e quando chega o momento você percebe que seu filho, sua filha, quer ficar mais quieto, não gosta de ambiente com muitas pessoas, é isso? Meu nome é Riso, médico pediatra, especialista em desenvolvimento infantil. Pois é, você sabe o que significa temperamento? Já pararam para pensar sobre isso? Então, pessoal, temperamento é como se fosse a assinatura emocional e de comportamento do seu filho. É uma tendência natural dele de responder aos estímulos, responder ao mundo, né? E isso já vem meio que de fábrica. Claro que tem um componente forte genético, mas não é só isso, tá? As questões que ocorrem lá dentro do útero e nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, também vai modular esse comportamento para essa tendência natural dele de resposta que a gente chama de resposta dominante. Nesse caso que eu citei, foi um caso até real. E de fato era uma mãe bem dinâmica, extrovertida, super ansiosa para os momentos de poder sair com a sua filha. E na verdade a filha dela era um perfil mais introspectivo e, querendo ou não, gerou um pouco de frustração, né? Existia uma expectativa enorme dessa família, dessa mãe, poder sair bastante com a sua filha e poder interagir com outras pessoas, né? Mas a criança era mais quietinha. Então, assim, essa é uma resposta natural que a gente tem desde criança e, claro, a gente acaba se adaptando e os pais são componentes importantes nisso, nesse processo de adaptação para a melhora de alguns pontos, não é mesmo? Tá, mas por que isso é importante? Gente, isso é mais importante ainda, não só por essas questões de avaliação de características, é que, assim, existe uma interação, uma relação entre o temperamento, né, do seu filho, o estilo de parentalidade e risco até mesmo de transtornos mentais futuros. Esse é o grande ponto que a gente pode entender para que a gente possa interferir no momento certo e do jeito certo para não contribuir com essa tendência natural de algumas crianças e essa interação com vocês e poder desenvolver esses transtornos mentais futuros, tá? Eu vou dar um exemplo bem clássico aqui do que acontece, né? A gente sabe que as crianças que são muito mais introvertidas, tem um nome, vocês vão ver depois, que se chama de surgência, essas crianças mais quietinhas, mais introspectivas, quando elas são submetidas a uma carga assim mais autoritária ou quando elas não são respeitadas na sua maneira de ser, elas acabam se retraindo, né? Ficando cada vez mais tímidas. E existe um risco grande de desenvolvimento de transtorno de ansiedade na adolescência, que é a ansiedade social. Isso é muito forte, essa associação. Outra coisa também, crianças que têm o que a gente chama de baixo controle de esforço e emocionalidade negativa alta, o que é isso? Controle de esforço é a capacidade que você tem de controlar o seu próprio comportamento, de dar reações mais adequadas, né? Essas crianças são mais impulsivas e têm muita sensibilidade com emocionalidade negativa. E da mesma forma, a parentalidade mais autoritária faz com que essas crianças sejam mais opositoras e acabam desenvolvendo problemas de comportamento futuro. Então, essa é a lógica do processo todo. A gente poder identificar ali essas características das crianças desde bebê, que a gente possa acompanhar e aí a gente vai ajudando a criança a construir algumas habilidades específicas. Por exemplo, dá um exemplo bem claro. Sabe criança, bebê, já começa a beber, tendência aí, criança pequena ali, aquela tendência de muito medo, às vezes chorão, irritado, extremamente irritado, uma criança mais reativa, uma criança mais hiperativa. Esses fatores são relacionados muito em parte com o temperamento. Você vai mexer na lógica da criança de emocionalidade positiva ou negativa, até no ritmo da criança. Por exemplo, são crianças que às vezes costumam ter padrão de sono muito alterado, né? Ou na verdade a ausência desse padrão de sono, padrão alimentar, crianças com tendência a ser mais rápidas em reagir a alguns estímulos, algumas a não mais do que a ser rápida nesses estímulos, elas são mais intensas. Isso acaba gerando às vezes uma insatisfação, gerando uma expectativa frustrada e aí começa a ter todo o problema. Porque a gente sabe assim, tem um fato que é conhecido. A maneira que a criança interage com o mundo, quer dizer, o temperamento da criança vai interferir na forma, pais, que vocês vão atender as necessidades delas, né? Claro que as crianças que são mais atendidas nas suas necessidades vão ter menos problemas de regulação
emocional e outras questões de problema de saúde mental futuros. Essa é a relação que a gente sabe que ocorre, né? Esse padrão de resposta natural, a gente chama ele até de dominante. E o que isso influi? Então, essa tendência natural de resposta, né? Essa assinatura de resposta emocional de comportamento dos filhos, talvez não te agrade. E aí tem algumas situações que a gente tem algumas questões, na verdade, que a gente tem que considerar, né? Primeiro é o seguinte, tem que acolher, porque é assim, né? É o seu filho, ele é dessa forma, né? Inclusive já nasceu com essa tendência. E se essa tendência natural de resposta dele não te agradar e mais ainda, se ela não for tão adaptativa, é possível melhorar bastante com o seu apoio. E outra, né? Sem o seu apoio, não vai melhorar e pode até piorar. E aí é que está uma questão que eu queria deixar bem claro aqui. Algumas tendências naturais de resposta dessas crianças, associado com o estilo de parentalidade, pode alterar tanto o comportamento de uma criança que pode até simular, inclusive, alguns transtornos. Eu vou falar várias vezes aqui com uma coisa que se chama fenocópia, tá? Fica tranquilo que você vai entender o que é isso. Fenocópia é quando a criança manifesta um conjunto de sintomas que simula, que até parece um transtorno, mas não é. Vou te dar um ou mais exemplos aqui. Por exemplo, uma criança de surgência muito alta, que tende a ser extrovertida, impulsiva, tendências mais hiperativas, com uma falta de adequação aí nos ambientes, ela pode ser tida como uma criança de TDAH. É uma hiperativa, mas não necessariamente um TDAH. Se você pegar uma criança que tem dificuldade de esforço de controle, não consegue assim adequar o seu comportamento com respostas mais adaptadas, e essa criança ainda tiver uma emocionalidade, uma tendência de emocionalidade negativa, com uma certa irritabilidade, mais uma vez, de acordo com a parentalidade, se for muito hostil, uma criança que não tem uma percepção mais amorosa, ela pode sim simular um conjunto de sintomas igual o TOD. E aqui que entra essa questão de prevenção que eu quis dizer. E aqui entra essa questão, tanto que é relevante e importante a gente entender os temperamentos dos nossos filhos, em algumas situações, né? Quando forem necessárias, a gente poder contribuir. Porque basicamente vão ser um conjunto de não habilidades que vai interferir na forma que a criança lida com o mundo, lida com ela mesma, lidar com suas próprias emoções. E ao final, o que pode contribuir com a piora dessas crianças, né, gente? Primeiro, não rotular e não comparar. Essa questão de rotular e não comparar, que assim, é quando a gente deixa perceber, quando deixa a criança perceber que a gente está insatisfeito, né? Às vezes a criança é mais hiperativa, surgência alta, né? E a gente cria um ambiente monótono. Lembre que se a sua criança for um pouco mais dessa hiperativa, você sempre vai ter um problema lá na escola. Os professores vão reclamar dessas crianças e olha, elas não são TDAH. E se a gente começar a rotular essas crianças, se você tiver uma expectativa de sair bastante, de se envolver socialmente com a criança, ela for um perfil mais retraído e ela começar a captar essa mensagem da sua insatisfação, isso pode gerar mais retraimento, às vezes comportamento opositor. E a criança, ela sabe que ela é assim e ela sabe que você está julgando ela assim. Então isso é muito importante, não compare e não rotule. Também muito cuidado para não ignorar as necessidades específicas dessa criança, né? Uma criança que tem essa tendência de emocionalidade negativa, ela pode ser mais medrosa, ela pode ser mais ansiosa e às vezes a gente ignora, a gente faz descaso, né? Chama a criança de muito medrosa. Pare, olhe para ela e pergunte. É assim que ela vai desenvolver a habilidade de lidar com essas frustrações. Assim também como uma criança mais hiperativa, né? É uma necessidade dela gastar energia. Você vai ter que arrumar um tempo e assim, algumas atividades para essa criança gastar essa energia dela, né? Se você tentar suprimir essa tendência natural dela de uma forma muito abrupta, sem considerar essas questões de habilidade, das duas uma. Ou ela vai ficar cada vez mais retraída, tendendo a ter problemas de ansiedade, ou ela vai ficar um pouco mais raivosa e mais opositora. Por isso é importante a gente considerar isso nessas questões de temperamento para poder ajudar as crianças a melhorar algumas questões de comportamento e às vezes até melhorar a expectativa de vocês com relação a ela, né? Nos vídeos seguintes eu vou falar especificamente sobre alguns tipos de temperamento, isso vai ficar muito mais claro para vocês. Mas de qualquer forma, a importância aqui desse vídeo é para dizer o seguinte:
Cada criança tem a sua natureza de ser. E é claro, muitas vezes não atende às nossas expectativas. Então, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho e compartilhe aqui nos comentários sobre o temperamento dos seus filhos. Um abraço e até a próxima!